Olá, irmãos. No De Casa em Casa, essa semana vamos estar meditando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. A pergunta mais importante em toda a história é sobre quem é Jesus Cristo. O próprio Senhor confronta seus discípulos dizendo em Mateus 16,15: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Paulo, quando se depara com a glória do Cristo ressurreto, mais resplandecente que o sol ao meio-dia, ele faz essa mesma pergunta: quem és tu, Senhor? Por isso vamos continuar meditando nesse mês sobre quem é o Senhor. E quando os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar, Jesus começa essa oração com um brado que ninguém jamais havia dado antes, nos levando para um novo patamar na revelação do propósito de Deus, de sermos filhos. Jesus ora, Pai Nosso. E já lá naquela época, o Senhor, ele faz um contraste entre filho e escravo. Quando os judeus que haviam crido nele discutiam com ele a respeito dessas coisas, lá em João 8, 34 a 36, ele diz: quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor queria libertar aquelas pessoas para que elas fossem feitas filhos de Deus. E também entrando no texto de Casa em Casa, que é Gálatas 4, de 1 a 7, nesse contexto, na carta de Gálatas, Paulo ele não começa essa carta com ação de graças. Ele está receoso de que os irmãos lá decaíssem da graça que eles haviam sido chamados a viver nessa nova identidade como filhos de Deus. E Paulo também se utiliza aqui de muitos contrastes, como, por exemplo, falso e verdadeiro evangelho, lei e graça, fé e obras, liberdade e legalismo, escravidão e filiação. E eu queria dar um zoom nesse último contraste, porque na carta de Gálatas é o livro que mais aparece a palavra filho ou filhos. Vamos observar então no capítulo 4, versículo 1, o que Paulo diz dentro desse cenário. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Como escravos do pecado, nós não tínhamos outra opção de ação ou reação senão conforme as nossas inclinações da carne e os nossos pensamentos, como diz lá em Efésios 2. Nós estávamos sujeitos a isso. Ainda que não quiséssemos, estávamos sujeitos a sentimentos de rejeição, tristeza e depressão, falta de perdão, irritabilidade, etc. E nós agíamos conforme todos esses sentimentos carnais de nossa velha natureza. Porém, quando o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos, quando o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos chama a uma verdadeira libertação de todas essas coisas, para vivermos como filhos de Deus. E lá em 1 João 3, João diz: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por isso podemos nos alegrar por essa maravilhosa graça e desfrutar dessa verdadeira liberdade de filhos de Deus. Por isso, meus irmãos, não deixem que nenhuma circunstância venha silenciar o Espírito que em ti clama: Abba, Pai. Por isso podemos nos encorajar a nos apegarmos com maior firmeza a essa realidade da nossa nova identidade como filhos de Deus, testemunhando uns aos outros da libertação que o Senhor nos trouxe das nossas escravidões e encorajando os irmãos que têm lutado
para que andem nessa liberdade que o Senhor nos chama para ter com Ele, para essa intimidade com o Pai, que é mais maravilhosa do que tudo. Deus abençoe, queridos.